Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos discipulandos inscritos aqui também no nosso canal. Hoje vamos estar falando sobre esperando a volta de Jesus. Quero estar lendo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, com você. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, que nos diz assim a palavra de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, com relação à volta de Jesus, só há dois tipos de pessoas: os que serão arrebatados e os que ficarão aqui. Vou repetir, com relação à volta de Jesus, só haverá dois tipos de pessoas: os que serão arrebatados e os que ficarão aqui. Em João capítulo 14, no versículo de número 1 ao versículo de número 3, Jesus, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele prometeu voltar e buscar todos aqueles que lhe pertencem. Em Mateus capítulo 24, no versículo 43 e no versículo 44, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus 24, no versículo 43 e 44, diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus, ele fala a respeito de sinais que antecedem a sua vinda. Ele não fala a respeito de datas. A volta de Jesus será uma surpresa para muitos. Haja visto que muitos dizem que Jesus não voltará, que essa é uma história da igreja para querer amedrontar as pessoas. Queiram crer ou não, cabe a mim, cabe à igreja do Senhor, cabe os servos de Deus alertar a respeito da volta de Jesus e dizer: você precisa esperar a volta de Jesus, porque ela vai acontecer a qualquer momento. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, nos fala sobre saber testemunhar a respeito da nossa esperança. 1 Pedro capítulo 3, no versículo de número 15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. A igreja do Senhor, nós como servos de Deus, fomos chamados para testemunhar a respeito dessa grande esperança. A maior esperança da igreja não são os bens materiais, não são as coisas dessa terra, mas os maiores bens que alguém pode ter é a vinda de Cristo, é o próprio Jesus. Que eu e você possamos esperar o Senhor. Esperar Jesus com fé e vigilância. Em Mateus 24, 42, diz: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Por não sabermos a data da segunda vinda de Jesus, temos que ter uma conduta de aguardar Ele pacientemente.
No livro aos Hebreus, Hebreus capítulo 10, no versículo 37, diz assim: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. A carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, 2 Pedro, capítulo de número 9, epístola de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, haja visto, algumas pessoas dizem que Jesus não vai voltar. Já tem muito tempo que ouve falar que Jesus vai voltar e nada de voltar. Na verdade, ele não está tardando, ele já tem uma data certa. Ele já tem o dia certo dele voltar. Mas ele ainda tem dado tempo. Ele ainda tem esperado que eu e você venhamos nos aproximarmos dele. Que nós possamos buscar a presença do Senhor, sabendo que a sua vinda acontecerá a qualquer momento. Os sinais, conforme nós já falamos aqui, os sinais da volta de Jesus estão todos aí. É necessário que eu e você venhamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Conforme diz Isaías 55, no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar.